Boa noite para os presentes, boa noite àqueles que estão em casa, bom dia, boa madrugada. Vamos lá, sejamos sempre felizes, né, na aula de Direito Administrativo. Então, todos nós, simbora. Bom, na aula passada, nós falávamos sobre responsabilidade civil. Não é isso? Responsabilidade civil, uma aula bem tranquila, que a gente termina, graças a Deus, nós terminamos entidades da administração pública indireta. Falamos sobre determinados conceitos das empresas estatais, depois fomos para fundações públicas. E aí, responsabilidade civil, falamos algumas teorias gerais da responsabilidade civil, um tópico que normalmente você está um pouco acostumado por conta de direito civil, por conta do direito empresarial, por conta, muitas vezes, de normas de direito do trabalho, você vira e mexe, fala sobre responsabilidade civil, até pela prática profissional das grandes demandas do Poder Judiciário, normalmente você trabalha na sua atividade aí com responsabilidade civil. Bom, então falamos algumas teorias, falamos da teoria da irresponsabilidade, falamos de teoria da teoria subjetiva, que é a teoria base do direito civil, depois fomos para a teoria objetiva, que é a teoria publicista, a base do direito administrativo, tem duas divisões, teoria do risco administrativo, Estado assumindo os riscos pela sua atividade, pelo desempenho de serviços públicos, considerando o princípio da legalidade, considerando o Estado de Direito, considerando solidariedade, e aí vamos facilitar a efetivação da indenização em relação a prejudicados com a prestação de serviços públicos. Não é isso, senhores? Lembrando que essa teoria do risco administrativo, ela aceita a hipótese de exclusão de responsabilidade, mas também temos uma teoria do risco integral. A teoria do risco integral, isso é engraçado, porque cada vez que você fala sobre teoria do risco integral, eu já vou afirmar para vocês que um professor vai conceituar a teoria do risco integral de acordo com os aspectos de cada matéria. Tem teoria do risco integral em direito ambiental, e aí tem determinadas particularidades, porque a obrigação de reparar o meio ambiente, ela é próprio terreno, ela segue a coisa, então normalmente nós falamos que aí aplicamos a teoria do risco integral. Tem teoria do risco integral em direito civil, para os possuidores, né, inadimplentes, com determinadas obrigações. Tem teoria do risco integral em direito administrativo. Tem teoria de risco integral em seguro DPVAT. Cada teoria do risco integral, você vai verificar que ela tem determinada aplicação. Fato é que a teoria do risco integral, você verifica uma diminuição, uma restrição muito grande das hipóteses de exclusão de responsabilidade. Se é que, às vezes, cabe hipótese de exclusão de responsabilidade para determinado caso. Mas a teoria do risco integral ela não é a base do direito administrativo, a base é a teoria do risco administrativo. Tem autores, eu estou falando rápido agora, né, um pouco mais rápido, porque nós falamos isso na aula passada. Eu não costumo falar rápido. Né? Existem autores que entendem que não existe teoria do risco integral, senhores. Tá? Que isso é uma invenção acadêmica e não existe a teoria do risco integral, porque qualquer teoria de responsabilidade civil, você precisa comprovar nexo causal entre uma atividade e o dano. E as exclusões de responsabilidade justamente são hipóteses de rompimento do nexo o quê? Causal. Então tem autor que fala, se tem que comprovar nexo causal, não existe essa hipótese de risco integral, mas isso não é verdade, existem sim hipóteses de teoria de risco integral, onde a gente vai fazer uma restrição maior dessas exclusões de responsabilidade. Ok? Ok. Bom, vamos para o 37, parágrafo 6º da Constituição. Anota aí, ó, 37, parágrafo 6º da Constituição. É um dispositivo que você vai trabalhar toda hora no direito administrativo. 37, parágrafo 6º. Abre esse dispositivo, por favor. Senhores, qual é a redação desse artigo? Ele diz lá, ó, as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, sendo assegurado o direito de regresso contra o agente nos casos de dolo ou culpa. Então, ele te dá duas informações, uma da ação principal e depois uma de ação regressiva. Essa da ação principal, ele fala que a entidade de direito público entidades de direito privado prestadora de serviço público respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Está aí a base da responsabilidade civil do direito administrativo. Esse artigo, a gente não vai ter discussão sobre isso, ele adotou teoria objetiva. Que teoria objetiva? Do risco administrativo. Então vem comigo aqui, DJ. A gente vai colocar assim, ó, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, adotou teoria
objetiva, não tenho dúvida. Se fizermos a divisão, teoria do risco administrativo. Se você tiver que desenvolver risco administrativo numa prova, você vai para o Estado de Direito, Estado que respeita as leis. Começa por aí. Estado que respeita as leis. Se respeita as leis, significa dizer que precisa tratar todos os administrados com impessoalidade. E dentro dessa impessoalidade está a base aí, ó, a igualdade. Está a base da teoria do risco, teoria objetiva. Eu tenho que tratar com igualdade, então se tem um coitado, um sofrido, que sofreu consequências com a prestação de serviço público, eu vou ter que facilitar a vida desse cara, a efetivação, o dever de indenizar. E aí você vai falar um pouco de Estado também. O Estado republicano, você pode julgar, relacionar república, todo poder emanando do povo, democracia. Então a democracia tem dever de solidariedade, dentro de uma democracia tem dever de solidariedade. Pode botar bonitinho o dever de solidariedade dentro dos fundamentos da teoria objetiva, porque o Celso Antônio faz isso, e aí depois você vai para o 37, parágrafo 6º. Tranquilo ou não? Tranquilo. Olha, então, quem responde de forma objetiva? Pessoa jurídica de direito, vou colocar para ficar bem fácil aqui, né? Pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito público, e aí vamos encaixar qualquer pessoa jurídica de direito público interno, e pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, tá? Beleza, Juliana. Bom, pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, Distrito Federal, municípios, qualquer entidade autárquica responde de forma o quê? Objetiva. Qualquer entidade autárquica. E qualquer outra pessoa jurídica de direito público interno. Pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, qualquer uma. Privada, prestadora de quê? Serviço público. Pode ser integrante da administração pública indireta? Pode ser uma fundação pública de direito privado que presta serviço público? Pode. Pode ser uma empresa estatal que presta serviço público? Pode. Pode ser uma concessionária, uma permissionária de serviço público? Pode ou não pode? Pode. Delegatário de serviço público entra aqui? Entra aqui. Ok ou não? Então, bem amplo. Bom, faça um asterisco aqui, porque a gente teve uma mudança de orientação do STF uns 8 anos atrás, isso cai ainda em concurso. Quando você estiver diante de pessoa privada, prestadora de serviço público, a responsabilidade vai ser objetiva tanto para o usuário como para o não usuário de serviço público. Então, asterístico, STF, mudança de orientação, graças a Deus, responde de forma objetiva por danos causados tanto ao usuário como ao não usuário do serviço público. STF tinha uma jurisprudência que, se fosse pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, a responsabilidade seria objetiva só para o usuário. Para o não usuário, a responsabilidade seria subjetiva. Horrorosa, né, a jurisprudência. Então, mas isso já foi, já mudamos o panorama, já tem uns 8 anos. Ótimo. Dito isso, nós vamos para os elementos da teoria objetiva. Então, escreve aí, elementos da teoria objetiva. Elementos da teoria objetiva. Bom, primeiro elemento. Eu preciso de um dano relacionado com uma função pública. O dano precisa ter sido causado diante de uma função pública, certo? Certo. E para esse dano ter sido causado por uma função pública, tem autor que fala que um dos elementos é dano ocorrido por uma função pública. Tá certo isso. Mas o que ele quer dizer com isso? Significa dizer que você precisa ter uma conduta, olha aqui, ó, conduta de agente público nessa qualidade, tá? Nessa qualidade. Que agente público? Juliana, agente público na entidade de direito público, agente público da entidade de direito privado que presta serviços públicos. Ok ou não? Então, uma conduta de agente público nessa qualidade. Sublinha nessa qualidade, por favor. Sublinha nessa qualidade. Precisa estar em exercício? Não precisa estar em exercício, tá?
não precisa estar em exercício. Cuidado com isso em prova. Claro que toda vez que o agente estiver em exercício, ele age na qualidade. Toda vez que você estiver em exercício, é óbvio e bem claro que você está na qualidade, mas nem todas as vezes que você agir na qualidade, você precisa estar em exercício. Foi ou não foi? Tranquilo? Preciso dar exemplo disso ou todo mundo tranquilo? Tranquilo. Conduta privada, regra geral, entra? Regra geral, conduta privada não entra. Regra geral, conduta privada não entra. Tá? Às vezes você tem conduta privada que eu posso imputar uma negligência do Estado. É possível. Às vezes, você tem até uma conduta privada de um agente público, onde você consegue visualizar uma negligência, uma omissão da administração pública no dever de cuidado, no dever de vigilância daquele agente público. É possível. Mas cada situação deve ser examinada de acordo com as premissas básicas do problema. Beleza ou não? Pergunta de prova objetiva de responsabilidade civil é muito fácil. O que às vezes é difícil é pergunta dissertativa, principalmente problemas concretos. Porque normalmente você pode sair por várias teorias, aí você tem que ter muito cuidado na hora de responder para não se complicar. Tem uma conduta privada que a gente tem uma divergência jurisprudencial, que é policial militar, policial civil, utilizando a arma da corporação. O cara utiliza a arma da corporação, mas está numa conduta privada. Discutiu na rua, tirou a arma da corporação, deu um tiro na outra pessoa. E aí se eu tenho responsabilidade civil ou não do Estado. Vocês vão ver jurisprudência para ambos os lados. Não tem responsabilidade civil, conduta privada. Você, às vezes, vai verificar tem responsabilidade civil por conta da negligência, e aí, normalmente, aplicamos a teoria subjetiva. O último julgamento do STF mandou aplicar a teoria objetiva, porque a arma foi do quê? Da corporação. A última decisão do STF sobre o tema. Mas não é algo clarificado, não é algo uníssono, ok ou não? A única divergência aí mais interessante. Então, conduta de agente público nessa qualidade. Depois, senhores, nós vamos para o dano. Eu preciso ter dano. Que tipo de dano você tem que comprovar? Você tem que comprovar dano, qualquer dano, só dano econômico. Serve? Depende. Tem que ser um dano efetivamente o quê? Jurídico. Não é qualquer dano, é dano jurídico. A pretensão aqui de indenização, de reparação, ela tem que estar relacionada a dano jurídico. O que é um dano jurídico? Dano tutelado pela ordem jurídica. Não é qualquer dano. Um dano meramente econômico não tutelado pela ordem jurídica, tem dano? Tem dano ou não? Não tem dano, senhores. Não tem dano. Não tem dano. Bom, quais são os danos jurídicos? Quais são os danos jurídicos que nós temos? Dano material, vai entrar o quê? Dano material vai entrar o quê? Dano emergente, lucro o quê? Cessante. Até porque está no próprio, se eu não me engano, está no artigo até no 186 do Código Civil, né? Fala de responsabilidade civil por ato ilícito, está lá. Está no 927 também, né? Quando começa a falar sobre responsabilidade civil, só juntar o 927 e 186 do Código Civil. Extracontratual. Extracontratual. Então, dano emergente, lucro cessante. Dano moral entra? Entra. Dano moral. É dano indenizável? É dano jurídico? Desde 88 não tem mais discussão sobre isso, né? Dano moral. Dano estético entra? Dano estético é um dano relacionado ao dano moral, mas o STJ tem considerado ele de forma, né, à parte. Né? Dano autônomo. Não deixa de ser um dano moral, o dano estético. Então, dano estético, se eu não me engano, tem até, eu acho que é a súmula 327 do STJ, se não for, é 328, eu não me lembro, ela fala do dano estético expressamente, 371, bom. Tem uma súmula que assegura a possibilidade de indenização de dano material, dano estético e dano moral de forma o quê? Cumulativa. Qual é o cuidado que você tem que ter uma pegadinha eventual de dano estético? O dano estético para o STJ não precisa ser permanente, tá? Não precisa ser permanente. O dano que causa deformidade dentro da aparência da pessoa, direito de personalidade, direito, né, às condições físicas, saúde física. Então, o dano estético está relacionado ao dano moral, mas STJ tem considerado que é um dano autônomo e não precisa ser dano o quê? Permanente. Maneiro. O que você pode ter de divergência aí? Ó, você pode ter teoria da perda de uma chance também, né? Perda de uma chance. Pode escrever, perda de uma chance. A perda de uma chance ela ficou famosa no caso do show do milhão,
que é o que a parte efetivamente deixou de receber, e você faz uma indenização por um critério de probabilidade, tá? Então, é um dano jurídico para a doutrina majoritária, e ela está relacionada ao que a pessoa deixou de auferir, que a pessoa deixou de receber. E você vai indenizar por critérios de probabilidade. Cuidado que a perda de uma chance tem que ser um dano real, porque se não for dano real, não é dano o quê? Jurídico. Tem que ser um dano real. Perda de um incremento patrimonial. Ok ou não? Tem que ser. A perda de uma chance, você vai verificar uma certa divergência na minha matéria, relacionada principalmente com nomeação de candidato em concurso público por determinação judicial. É um problema isso na minha matéria. O cara não é nomeado por ato administrativo, ingressa com uma ação no Poder Judiciário, requer ao Estado juiz a nomeação por ato o quê? Judicial. Por alguma violação, né? Por algum ato ilegítimo do poder público. O poder público era para ter nomeado o cara em 2010, janeiro de 2010, vem a decisão judicial em dezembro de 2013, determinando a nomeação. O que o advogado vai pedir? O que o advogado vai pedir depois da nomeação? Vai entrar com uma ação reparatória, vai pedir os valores e o quê? Retroativos. E aí, qual é o problema? Se tem direito ou não tem o quê? Direito a essa indenização. A doutrina, a jurisprudência clássica do STJ não tem direito à indenização, por incrível que pareça. Porque o serviço não foi o quê? Prestado. E aí teria um enriquecimento sem causa do agente. O STF, quando se manifestou sobre o tópico, falou que cabe sim indenização. Realmente a remuneração não é devida, porque o serviço não foi prestado. Mas é devido a uma indenização e equiparação, né? O valor de referência à remuneração. Só para dar a quantidade da indenização. Ok? Não, para quantificar. Aí o STJ teve um julgado do ano passado que aplicou a teoria da perda de uma chance. Mandou o cara diminuir o quanto ele recebia, o sujeito já era analista de um tribunal, tinha sido, né, nomeado para fiscal do Distrito Federal, alguma função, e aí o STJ mandou aplicar a teoria da perda de uma chance. Quando ele recebia, desconta quanto ele vai receber pela perda de uma chance. Mas a STJ, novamente, já se manifestou sobre isso, depois desse julgado, e negou direito à indenização. Por quê? Porque o serviço não foi prestado. Tá? Então, se você tiver que fazer uma contestação, realizar uma contestação em relação à responsabilidade civil de candidato nomeado em concurso público, sua peça cai isso, o que você vai falar? O serviço não foi? O serviço não foi prestado. Então, não tem direito ao quê? A indenização. De forma subsidiária, o que você vai falar? Ó, no máximo, então, vamos fazer o seguinte, se entender que o serviço, né, se entender que cabe indenização, vamos aplicar a teoria da perda de uma chance. Ele não tem direito à remuneração o quê? Total. Vê quanto ele recebia e você faz o desconto do excedente. O ideal é que se desconte ainda o quê? Imposto de renda. Senão ele também tem enriquecimento o quê? Sem causa. Tá? Foi ou não foi? Tranquilo? Tranquilo. Bom, então esses são os danos jurídicos. E depois eu tenho nexo causal. Nexo causal. Nexo causal vai ser um problema aqui, ó, nexo de causalidade. Por que o nexo causal vai ser um problema? Porque a gente tem teorias do nexo causal, tá? Nexo causal é relação de causa e efeito entre a conduta e o quê? E o dano. Relação de causa e efeito entre a conduta e o dano. Temos 3 teorias do nexo causal. Escreve aí, teorias do nexo causal. Quais são? Equivalente dos antecedentes, condício sine qua non. Teorias. Teorias do nexo causal. Teoria dos equivalentes dos antecedentes. Dos antecedentes causais, se você preferir. Dos antecedentes causais, teoria da condício sine qua non. Teoria base do direito penal. A teoria da condício sine qua non, ela trabalha com causalidade material no mundo dos fatos. Você trabalha com um processo de eliminação de Thierry, tira a conduta. Se existir dano, significa dizer que não temos o quê? Causalidade. Se tirar a conduta e o dano foi retirado, significa dizer que temos o quê? Causalidade. Qual é a crítica que se faz à teoria da condício sine qua non? A crítica é o regresso ad infinito.
A crítica é o regresso ad infinitum. Que nem hoje. Hoje você deu aquele briga de casal, né? Ah, meu Deus do céu, esqueci. Eu tô falando daquele programa de comédia. Tá no Facebook não, no YouTube. Os caras estão fazendo certo. Porta dos Fundos. Hoje era briga de casal. Aí eles foram briga de casal e no psicólogo. Aí foi regredindo, até a formação da Terra, né? Então, até a formação da Terra, alguém teve culpa ali, né? Beleza. O problema da teoria, né, da conditio sine qua non é isso. No direito penal, você tempera a conditio sine qua non pelo dolo, pela intenção, previsibilidade. Aqui fica mais difícil. Mas tem autor que aplica a teoria da conditio sine qua non do direito também na responsabilidade civil. Segunda teoria mais correta, mais adequada, eu entendo aqui para o direito administrativo. Segunda teoria, 2, causalidade adequada. 2, causalidade adequada. A causalidade adequada, senhores, o que você vai trabalhar? Você vai trabalhar com critérios de probabilidade. Você vai utilizar os critérios de experiência, as regras de experiência, para verificar se aquela conduta tem potencialidade para causar aquele o quê? Resultado. Por isso que é causalidade adequada. Conduta, potencialmente, de acordo com os critérios de experiência, tem probabilidade, normalmente causa aquele tipo de resultado? Sim, então estamos trabalhando com a causalidade o quê? Adequada. Isso é bom, essa teoria cai muito bem para a teoria do risco. Teoria da causalidade adequada pelo desenvolvimento de uma atividade de quê? De risco. Né? Me parece que ela se encaixa melhor com a teoria do risco. 3, teoria do dano necessário e imediato. Teoria do dano necessário e imediato. A teoria do dano necessário e imediato é a teoria da responsabilidade civil contratual. Tá? Responsabilidade civil contratual, porque o Código Civil fala, responde pelos danos necessários e imediatos, do inadimplemento contratual. Agora, tem autor, por exemplo, no direito civil, que leva a teoria do dano necessário e imediato para o direito administrativo. O Gustavo Binemboia 1 fala que o STF aplica essa teoria do dano necessário e imediato, mas não é o quê? Tão verdade assim. O dano necessário e imediato é o seguinte, você vai indenizar o dano necessariamente causado pelo quê? Pela conduta. Tudo que não for necessário da conduta não tem indenização. Qual é o julgamento que o Gustavo Binemboy, não, desculpa, Gustavo Tepedino indica aqui, ó, aquela questão da fuga do preso. STF tem uma jurisprudência clássica de fuga do preso. O presidiário foge e comete delitos. Aí vem a vítima e faz o quê? Ingressa com ação de responsabilidade civil. O STF, por 3 vezes seguidas, fez o quê? Negou. Porque não significa dizer que o cara vai fugir e vai fazer o quê? Delinquir novamente. O dano é necessário e imediato. Aí o Gustavo Tepedino fala, a STF aplica a teoria do nexo causal do dano necessário e imediato. Só que depois desse parecer que ele deu aqui na PGE, o STF decidiu em fuga do preso que o Estado seria responsável. Um caso bem particular. Mas também o cara fugiu 3 vezes seguidas. Fugiu a primeira, voltou, fugiu a segunda, voltou, fugiu a terceira, aí cometeu uma série de crimes, inclusive um estupro, e aí a vítima ingressou com ação de responsabilidade civil no Estado e ao STF. Tá de brincadeira, né? Fugiu quantas vezes? 3 vezes. Foi um caso bem específico. Se for te perguntar isso relacionado com teoria do nexo causal, me parece a mais adequada para a teoria do risco, a teoria do nexo causal, da causalidade adequada. Ok ou não? Tranquilo? Que é uma causalidade normativa, senhores. Bom, eu coloquei aqui conduta ilícita. A conduta precisa ser ilícita? Sim ou não? Não. Então, às vezes, você pode ter responsabilidade civil com conduta o quê? Lícita. Faça essa observação. Cuidado. É possível verificarmos dever de indenizar em condutas lícitas. Em condutas lícitas. Exemplo. Reparação da vítima no estado de necessidade de terceiros. Reparação da vítima no estado de necessidade de terceiros.
Criancinha está atravessando a rua, sem o pai, de 7 anos, motorista de uma empresa de ônibus, desvia o carro, destrói o restaurante. Né? Desvia o ônibus, entra na calçada e destrói um restaurante. Está de necessidade de quê? De terceiro. Essa conduta é ilegal do motorista? Não, mas cabe responsabilidade civil? Cabe responsabilidade civil aí de vítima pela estado de necessidade de terceiros. Inclusive está no Código Civil. Se eu não me engano, ele fala lá no... Isso deve estar no 188, 189 do Código Civil. Porque 186 fala do ato ilícito, 187 fala do abuso, né, de poder, responsabilidade civil pelo abuso de poder. Acho que está no 188, 187. 188, 189. Depois você verifica isso lá no Código Civil. Prossegue aqui, ó. Senhores, eu coloquei em algum momento dolo ou culpa? Em algum momento falamos de dolo ou culpa aqui? Em nenhum momento. Por que nós não falamos de dolo ou culpa? Porque a teoria é objetiva. Se a teoria fosse subjetiva, eu colocaria um quarto elemento. Conduta dolosa ou conduta o quê? Culposa. Achou aí? É 188 ou 189? 188, né? Estou muito mal não, direito civil ainda não, mas tá bom. Vamos lá. Volta para cá. Senhores, então, se a teoria fosse subjetiva, eu colocaria um quarto elemento. Eu juntaria aqui, ó, conduta dolosa ou conduta culposa. Não preciso falar sobre isso. Bom, alguns autores vão colocar dentro desses elementos as causas de inexistência de alguma cláusula de quê? Exclusão de responsabilidade. Mas eu prefiro colocar isso por fora. Escreve aí, ó, causas que vão excluir a responsabilidade civil. Hipóteses de exclusão de responsabilidade civil. Hipóteses de exclusão de responsabilidade civil. Vamos lá. Bom, o primeiro caso é famoso. Culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima. Se verificarmos que o dano foi causado por culpa exclusiva da vítima, não há que se falar em dever de quê? De indenizar. Qual é o cuidado que os senhores precisam ter na culpa exclusiva? Para não cair eventual pegadinha. Culpa concorrente. Cuidado com a culpa concorrente. Pode escrever. Cuidado com a culpa concorrente. Cuidado com a culpa concorrente. Porque na culpa concorrente, senhores, nós não vamos ter exclusão de responsabilidade civil do Estado. O que vai acontecer? Simplesmente vamos ter o dever diminuído de reparar. Vamos diminuir o dever de reparação. Porque cada um vai ser responsável por aquilo que contribuiu para o resultado. Nesse caso, cada agente será responsável pela respectiva contribuição no resultado. Pela respectiva contribuição no resultado. Necessariamente eu vou bipartir isso 50-50? 50%, 50%? Claro que não. Não é necessariamente 50-50%. A situação precisa ser analisada em cada caso concreto. Cada um vai responder por aquilo que contribuiu para o resultado. Tem até um artigo base no Código Civil sobre isso. Dá uma olhada lá para mim, querido. Eu acho que é o artigo 942, parágrafo único, ou 945, parágrafo único. Está lá na responsabilidade civil do Código Civil, você pode utilizar isso em eventual peça. 945, parágrafo único, ou 942. Vê lá. Achamos? Está lá da indenização, é logo o primeiro artigo, parágrafo único. (944) 944, tá bom, tá perto, né? Tá próximo. Artigo 944 fala da culpa concorrente, ok ou não? Você pode indicar isso em eventual PA, essa questão. Senhores, 944 do Código Civil. Ora, engraçado que a gente tem uma discussão aí nessa culpa concorrente, se a gente vai temperar ou não a responsabilidade civil objetiva. Porque eu estou trabalhando com culpa concorrente. Porque quando você analisa aspectos da vítima, o aspecto da vítima tem que ser no plano o quê?
subjetivo. E, teoricamente, eu não posso analisar um plano subjetivo e outro no plano o quê? Objetivo. Como é que você vai fazer essa mitigação? Tem como você fazer essa mitigação? Não tem como. Então, me parece mais adequado nós realizarmos uma mitigação da teoria objetiva na culpa concorrente para análise de culpa no caso concreto. Por que eu falei que me parece? Porque isso não é unânime. Tem autor que continua entendendo que aplica essa teoria objetiva. Celso Antônio Bandeira de Mello. Ele só não responde como, mas ele fala que a conduta do agente público vai ser analisada no plano objetivo e da vítima no plano subjetivo. Agora, como é que o juiz vai verificar isso no caso concreto? Eu não tenho a menor noção. Né? Eu não tenho a menor noção. Porque se está no plano subjetivo, análise de culpa, culpa concorrente, eu preciso analisar os aspectos subjetivos de cada conduta. Não tem jeito. Então, você vai escrever assim, ó, a primeira corrente, mitigação da teoria objetiva. É o 945? É o 945, tá vendo? Vocês estão querendo me derrubar, hein? É o 945 do Código Civil mesmo. Obrigado, querido. A culpa concorrente é o 945 mesmo. Vamos lá. Senhores, aí você vai escrever embaixo assim, ó. Primeiro, mitigação da teoria objetiva. Para análise de culpa de cada conduta. Dois, Celso Antônio Bandeira de Mello. Continua sendo responsabilidade civil? Objetiva. Para o Estado é objetiva. Segundo caso, segunda hipótese que pode excluir a responsabilidade civil do Estado. Acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. 2. Acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. 2. Acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. O que nós vamos ter aqui, ó? Caso fortuito. Caso fortuito. Força maior. Isso é um problema, né? A definição de caso fortuito e força maior. Direito civil, então, você tem as 6 correntes. O que é caso fortuito? O que é força maior? No direito administrativo, tem prevalecido que caso fortuito está relacionado à conduta humana. Força maior a eventos naturais. Então, caso fortuito, conduta humana. Força maior, eventos naturais. Tem prevalecido. Observa o que eu falei. Tem prevalecido. Tem autor que fala que força maior é conduta humana e caso fortuito, eventos naturais, como a professora Maria Silva Zanella de Pietro. Fato é que os dois precisam ser imprevisíveis e extraordinários. Porque se não foi imprevisível, se não é imprevisível, senhores, eu vou relacionar a teoria do risco. Está dentro do risco, está dentro do critério aí, ó, de probabilidade da teoria da causalidade adequada. Tem que ser imprevisível. Imprevisível e extraordinário. Se você puder prever aquele acontecimento, significa dizer que está dentro da teoria do risco. Por isso que é melhor a teoria da causalidade o quê? Adequada. Tem probabilidade de causar aquele o quê? Aquele resultado. Entra para cá, volta para cá. Alguns autores aqui no estado, principalmente no estado do Rio de Janeiro, a galera do estado do Rio de Janeiro, influenciada pelo Sérgio Cavalieri, e às vezes a própria STJ faz essa distinção, só não expressa isso nos acórdãos, é o caso fortuito interno e o caso fortuito externo. O caso fortuito interno está relacionado com o risco da atividade. Só escreve isso. Cuidado, cuidado, pois o caso fortuito interno está relacionado com o risco da atividade. Exclui a responsabilidade civil? Exclui a responsabilidade civil, sim ou não? Não, não exclui. Quer ver um exemplo? BOP vai subir uma comunidade para retirada de grupo de força armado. Choque, né, entre o BOP e a respectiva
facção criminosa, troca de tiros, uma bala perdida causa eventual vítima. E aí, familiares da vítima ingressam com uma ação civil em face do Estado. O Estado fala, bala perdida, é um caso, né, fortuito, não sei nem de quem é a bala, não dá para indenizar. Tá certo isso? Não, claro que não. Porque está dentro, né? É bem previsível que se o BOP subir uma comunidade para retirada forçada de uma facção criminosa, nós temos o quê? Troca de tiro. Concorda comigo ou não? Sim, está dentro do risco da atividade. Por isso que é melhor a teoria da causalidade adequada. Ok ou não? Que é o critério de probabilidade. A adequação entre a conduta e o quê? E o resultado. Foi ou não foi? Foi, Juliano? Bom, o que a gente pode mais falar sobre isso? Mais nada. Vamos prosseguir. Senhores, essa exclusão da responsabilidade, por isso que alguns autores, principalmente a prática aí do advogado, você acha que tem inversão do ônus da prova. Principalmente a prática do advogado, você escuta falar sobre isso, né? Inversão do ônus da prova. Não tem inversão do ônus da prova aqui. Por que se diz que é inversão do ônus da prova? Porque a vítima prova o fato constitutivo e se o Estado, na contestação, alega algum fato distintivo modificativo do direito, ele tem que provar. O Estado, normalmente, que tem que provar, então, o caso fortuito, a força maior, culpa exclusiva do quê? Da vítima. Por isso que você, equivocadamente, chama isso de inversão do ônus da prova. Mas não tem inversão do ônus da prova. A distribuição aqui é distribuição comum. Ok ou não? Entendemos? Entendemos. Prossegue. Prossegue. Vamos falar agora de situações específicas e interessantes. Primeira situação específica e interessante. Responsabilidade do agente público. Responsabilidade do agente público. Primeira questão, a responsabilidade do agente público é sempre no plano subjetivo. Sua responsabilidade é subjetiva. Sua responsabilidade é subjetiva. Depois, normalmente é analisada em ação o quê? Regressiva. Escreve embaixo. Regra geral deve ser verificada em eventual ação regressiva. Finalzinho lá do 37, parágrafo 6º da Constituição fala sobre isso. Assegurada a entidade, ação regressiva contra o agente nos casos de quê? De dolo ou culpa. Bom, questão interessante. Denunciação da lide. Vamos lá. Denunciação da lide. Intervenções de terceiro, não é isso? Artigo 77 do CPC. Vai lá para o artigo 77 do CPC, por favor. Denunciação da lide. Tem uma hipótese de denunciação da lide, se eu não me engano é o inciso 4, 3 ou 4, que vai justamente falar de ação regressiva. Vê se é o inciso 3 ou 4, por favor. 77. Inciso? Achou? Deixa eu pegar aqui meu CPC. Então, 97. Vamos lá. Artigo 70, desculpa, senhores. A denunciação da lide é obrigatória. Inciso 3. Aquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo do que perder a demanda. Artigo 70 do CPC. Senhores, primeira pergunta, a denunciação da lide aí é obrigatória efetivamente? Não é caso de denunciação obrigatória, até porque é uma ação regressiva. Direito de ação não pode ser obrigatório. Então, primeira questão, a denunciação da lide não é obrigatória. No caso do artigo 70, inciso 3, não é obrigatória. Claro, na forma do CPC, é obrigatória, né? Na literalidade do artigo 70, ela é obrigatória, mas a doutrina e a jurisprudência têm interpretado que não é obrigatória.
Depois, é possível? Outra pergunta, mas será que é possível denunciação de lide? Segunda pergunta, é possível? Ponto de interrogação. Vamos para os nossos 10 minutos finais, nosso primeiro tempo. Vamos lá. É possível? Ponto de interrogação. Bom, primeira corrente, seta. Principalmente autor processualista. Dificilmente um processualista vai entender que não é possível por conta da instrumentalidade e efetividade do processo. Numa única sentença eu resolvo os dois o quê? Problemas. Concorda comigo? Então, primeira corrente, seta, sim, é possível. Sim, é possível. Primeiro, pela expressa autorização legal. Concorda comigo? Expressa autorização legal. Primeiro, expressa autorização legal. 2, instrumentalidade da tutela processual e efetividade da tutela jurisdicional. Instrumentalidade do processo. O processo é instrumental. Não tem por que aguardarmos aí uma burocracia exacerbada para essa ação ser proposta posteriormente. Instrumentalidade processual e efetividade da tutela jurisdicional. Posso prosseguir? O Barbosa Moreira, ele tem essa posição. Essa discussão ela é muito boa processualmente. Os autores de direito administrativo são péssimos. Sabe o que os autores de direito administrativo vão falar? A segunda posição que eu vou ditar para vocês. Só um segundo, é a posição tradicional do STJ essa, a viabilidade da denunciação da lide. Posição tradicional aí do Superior Tribunal de Justiça. Isso, perfeito. 2, Celso Antônio Bandeira de Melo. Aí, ó, é o que prevalece para os autores de direito administrativo. Não é possível. Não é possível, professor Celso Antônio Bandeira de Melo, não é possível. Violação oblíqua, violação indireta do 37, parágrafo 6º. Por quê? Seria uma violação indireta do 37, parágrafo 6º da Constituição. Considerando que a ratio da responsabilidade civil objetiva é facilitação e efetivação do dever de indenizar. Facilitação e efetivação do dever de indenizar, considerando que a responsabilidade objetiva, a ratio da responsabilidade civil objetiva é a facilitação e efetivação do dever de indenizar. E eventual ação regressiva causaria prejuízo para a vítima. Causaria prejuízo para a vítima. E, desculpa, e eventual denunciação da lide, obrigado, querido, causaria, só para saber se vocês estão ligados, causaria prejuízos à vítima. Tendo em vista necessidade de quê, senhores? Tendo em vista a necessidade de produção de provas, tendo em vista a necessidade de produção de provas para verificação de dolo ou culpa, tendo em vista necessidade de produção de provas para verificação de dolo ou culpa, essa é a posição que tem predominado no direito administrativo. Normalmente nos livros vocês vão ver essa posição, ok? Mas eu não concordo muito com essa posição, não. Terceira posição, vamos lá, que isso é bom para processo civil também. Cândido Dinamarco. E aí é a posição que influenciou a Maria Silva Zanella de Pietro. Cândido Dinamarco, talvez um dos melhores, aí, ou o melhor processualista que nós temos. Cândido Dinamarco. Eu li aquela instituição do Cândido Dinamarco. 1, 2 e 3. Ai, meu Deus. Pergunta que eu lembro. Nada, mas tudo bem, eu já li.
Cândido Dinamarco, 1. Vai lá, escreve assim, ó, seta. A denunciação da lide não pode ampliar. Denunciação da lide não pode ampliar a causa de pedir da ação principal. Portanto, vai caber aí ou não vai? Não vai caber. Denunciação da lide não pode ampliar a causa de pedir da ação principal. Regra geral aí, então, não vai caber. Porque a denunciação da lide está relacionada à causa de pedir da ação principal. E aí, a Maria Silva Zanella de Pietro leu isso e falou, opa, já sei o que eu vou responder. Se na ação principal existir indicação de dolo ou culpa do agente, cabe denunciação da lide. Se na ação principal não tiver indicação de dolo ou culpa do agente, não cabe o quê? Denunciação da lide. De Pietro, consequentemente, de Pietro, pode escrever, nessa posição 3 mesmo. De Pietro. Se na ação principal existir indicação de dolo ou culpa, caberá. Vou parar de digitar, hein? Vou voltar na minha rapidez, hein? Começa a me incomodar ficar digitando muito. Vamos lá. Caberá. Se na ação principal existir indicação de dolo ou culpa, caberá a denunciação da lide. Caso contrário, não. Ela se baseou na posição, né, de adstrição da denunciação da lide à causa de pedido da ação principal. Todo mundo entendendo? Tá todo mundo tranquilo? Vocês que gostam de ler o professor Fred Didier, ele entende que isso deve ser analisado em cada situação em concreto. O juiz vai verificar em cada situação concreta se a denunciação da lide vai acarretar prejuízos para a vítima ou não. Porque o juiz pode verificar que não tem indicação de dolo ou culpa na ação principal, mas a eventual denunciação da lide não causaria nenhum prejuízo, porque está bastante eminente, está bem claro ali, ó, a existência de dolo ou culpa, ok ou não? Então, por Fred Didier, isso tem que ser analisado em cada situação concreta. Posso prosseguir? Posso prosseguir. Olha, se perguntar para você na minha matéria, eu sugiro que você coloque a posição do Celso Antônio Bandeira de Mello, indique que a posição tradicional do STJ é no sentido de sim. Ok ou não? Indica para o Celso Antônio, não cabe, denunciação da lide, prejuízo. Indica que o STJ entende que cabe. Se sobrar espaço, coloca a posição da de Pietro. Ok ou não? Foi ou não foi? Foi, Juliano? Maneiro. Seguindo em frente. A questão é, senhores, a responsabilidade civil é para facilitar, efetivar o direito de indenização. Concorda ou não? O foco é a vítima, não é a vítima? O foco é a vítima, Juliano. Será que a vítima pode abrir mão da responsabilidade civil e ingressar diretamente com uma ação contra o agente? Por que, Juliano, a vítima vai fazer isso? Porque se for uma entidade com foro na Justiça Federal, não quer submeter a morosidade clara da Justiça Federal. Se for uma entidade que responde em vara de fazenda pública, não quer se sujeitar à tramitação do processo na vara de fazenda pública. Ou, muitas vezes, se for uma entidade de direito público, às vezes a vítima sabe, muitas vezes, às vezes, não é bom isso, né? Às vezes a vítima sabe que a entidade está com precatório atrasado. Né? Às vezes é de conhecimento da vítima que a entidade de direito público não paga precatório. O Estado do Rio de Janeiro ficou 10 anos quase atrasado com o precatório, e aí ingressa com uma ação diretamente contra o agente. Será que isso seria possível? Sim ou não? Nós respondemos essa pergunta, nós visualizamos essa pergunta na volta do nosso esperado intervalo.